Guia de Correção IFP 12ª, mais 3, primeira parte, português. Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Recebemos um pedido no grupo do WhatsApp que era para resolver exatamente este exame, então nós aqui vamos proceder. O exame que nós recebemos no grupo não tem qualidade. Fizemos a questão de procurar o texto que aparece exatamente no exame. Como você pode ver aqui o tema, a mosca ou aranha. Então, é exatamente o que aparece aqui no exame. Deixa eu aumentar o zoom. Então, a mosca é a aranha. Só que com este texto nos torna um pouco difícil para poder saber o que é que se passa. Vou proceder de uma leitura um pouco rápida para que o vídeo não seja tão longo assim, ok? Então, vamos aqui. A mosca ou a aranha? O que pode um escritor dizer sobre um tema como aquele que nos é proposto? A globalização da tecnologia e informática? Ocorreram-me várias coisas enquanto pensava. No silêncio de uma velha sala, eu preparava esta intervenção quando me aconteceu observar na esquina do teto uma teia de aranha. Esse pequeno animal concebera e construíra não uma casa onde morar, mas uma armadilha para caçar. Os ingleses chamam o FBI se entrelaçar de fios. A tradução do termo é ambígua. Pode ser rede, pode ser teia. Preocupa-me a maneira como estamos cedendo à tentação de olhar a tecnologia como solução global para os nossos múltiplos males. Muitos de nós acreditamos que é técnica que nos vai salvar da miséria. Essa crença nos deixa vulneráveis a uns tantos vendedores de produtos mágicos. O futuro não seria apenas melhor, como diz o slogan, mas fácil, tão fácil como digitar um teclado. Para sermos como eles, os desenvolvidos, basta preencher uns tantos indicadores nos critérios de consultores e, no ápice, entramos no clube. Sabemos que não é verdade. Desconheço por que motivo queremos tanto ser como eles, e não como nós mesmos, seguindo caminhos nossos para destinos que nós próprios inventamos. O que nos separa da riqueza são, sobretudo, questões de natureza não técnica. São atitudes, vontades, uma determinação política e uma postura de domínio da cultura. Digitalizar não nos converte em seres modernos, caso não venhamos a exercer alguma soberania em atos que, afinal, são de cultura. Entramos nesse universo que chamamos sociedade digital como um mercado menor, um pequeno parceiro da periferia. Não pretendo fazer a apologia de coisa nenhuma. Afinal, é inevitável que abracemos todo este trilho das inovações digitais. Gostaria apenas de saber que estamos pensando o nosso lugar neste universo. Nós que somos uma nação profundamente marcada pela oralidade. Gostaria de saber se estamos acautelados sobre o quanto iremos perder dessa teia de relações que é o nosso cotidiano do espaço público. Há uns anos, a fronteira entre civilizados e os povos indígenas era a sua integração na cultura europeia. Agora, uma nova fronteira pode estar surgindo de um lado, os digitalizados, e do outro lado, os ex-indígenas, que passarão indigentes a indigitalizados. Uma nova proposta de cidadania está em curso e nós estaremos de novo no lado dos subúrbios. Enfim, a web é uma rede, mas também uma teia. Nessa teia a que voluntariamente aderimos, seremos a aranha se tivermos estratégia. Seremos a mosca se nos mantivermos pensando com a cabeça dos outros. Hoje em dia, em Moçambique, pensa-se que com a tecnologia é a solução. Então, nós acabamos abandonando aquilo que é a nossa realidade e nos apegamos à tecnologia somente e nos esquecendo dos nossos ideais para o nosso desenvolvimento. Mas ele ainda afirma que não é para deixar a tecnologia, mas sim apegar-se à tecnologia e não abandonar aquilo que são as nossas essências. Agora, vamos às nossas perguntas que nós poderemos responder de acordo com o texto. Li o texto porque é necessário. Não faz sentido responder perguntas que têm a ver com o texto sem que antes tenha lido o texto. Pergunta número 1. O que pode um escritor dizer sobre um tema como aquele que nos é proposto? Qual foi o tema proposto ao escritor? A mosca ou aranha? A globalização da tecnologia e informática. O slogan web
e a globalização do mesmo. O silêncio da velha. Então, aqui é uma pergunta. Quando começa o texto, o Miyakoto faz uma pergunta. Então, a mesma pergunta é nos feita no exame. Qual é o tema? Então, nós vamos perceber isso através do texto. O que pode... Primeiro aparece um tema aqui, a mosca ou aranha. O que pode um escritor dizer sobre um tema como aquele que nos é proposto? A globalização da tecnologia informática? Quer dizer, isso tudo que nós temos aqui faz parte da mesma ideia, mas claro assim. Então, é a mesma ideia. O que pode um escritor dizer sobre um tema como aquele que nos é proposto? Pode dizer, ele colocou aqui uma pergunta, será que pode dizer a globalização da tecnologia informática? É uma hipótese, ele não está a afirmar. Então, depois ele continua a explicar tudo mais. Então, aqui a opção certa é o tema proposto. O tema proposto é este. Aqui você poderá se atrapalhar pensando que o tema proposto é este aqui, a globalização da tecnologia informática. Não, esta aqui é uma pergunta, ok? Então, apesar que o nosso tema também, ou o título do texto, seja uma pergunta, então, vamos ver qual é a opção que vem a mosca e a aranha. É a mesma opção A, a mosca e aranha. Então, número 1, a linha A é que está correta. Número 2, para os ingleses, a TEA significa download, internet, slogan, web. Ok? Vamos ver, isso tem a ver com o texto. Os ingleses chamam web a esse interlaçar de fios. Então, vamos ver qual é a opção que nos dá. Web é a linha D, então número 2 é a linha D. Número 3. O articulista afirma que a tradução do termo web da língua inglesa para a língua portuguesa é ambígua, porque multiplicidade de interpretações apresenta uma só interpretação, não tem tradução exata, tem uma tradução exata. Aqui nós podemos ver com o texto também. A tradução do termo é ambígua. Pode ser red, pode ser TEA. Então, aí explica. Então, é porque tem duas traduções. Então, duas traduções é mesmo que dizer multiplicidade. Multiplicar quer dizer vários. Ok? Então, a opção correta é A. Venho partilhar convosco esse desassossego. Com esta afirmação, o que pretendia dizer o autor do texto? Ok? Dividir as suas emoções com os leitores. Estava preocupado com a teia de aranha que tinha visto. Estava preocupado com a ambiguidade do termo web. Partilhar a sua satisfação em relação ao web. Isso é muito simples. Quando a pessoa diz, venho partilhar convosco esse desassossego, quer dizer, ele não está sossegado. Então, ao partilhar algo que não te deixa sossegado, você não partilha nenhuma satisfação. Logo, a linha D está errada. Também não divide emoções nenhuma. E nem estava preocupado com a teia de aranha que tinha visto na sua casa. Mas estava preocupado com a ambiguidade. Estava preocupado com a ambiguidade do termo web. Então, a opção correta é a linha C, número 4. Número 5, vamos prosseguindo. A palavra sublinhada na frase em 4 é derivada por... Qual é a frase sublinhada? A palavra é esta. Desassossegado. A linha A. Infixação, isso não existe. A linha B. Sufixação. Parassíntese, prefixação. Isso é muito simples. Desassossegado. Parassíntese não pode ser. Parassíntese é como entristecer, amanhecer, ok? Palavras assim. Agora, vamos pegar a palavra que nos foi dada, desassossego. Desassossego, se nós formos a perceber, encontramos aí uma palavra primitiva que é sossego, que quer dizer estabilidade. Então, acrescentou-se o desa. Então, é um afixo. Aliás, é um prefixo. Ok? Então, logo chama-se prefixação. Por quê?
O afixo foi colocado no início da palavra primitiva. Logo, a opção correta é a linha D. Prefixação. Simples assim, continuamos. Número 6. Segundo o texto, a tecnologia não é solução global para os nossos múltiplos problemas, porque é a técnica que nos salva da miséria. Ok? Centra-se no clube com muita facilidade. O futuro não seria melhor digitar um teclado. Os nossos problemas dependem de nós mesmos. Ok? Vamos ver o que é que nós podemos ter aqui no texto. A maioria dos nossos problemas para o desenvolvimento não é resolvido apenas com técnicas ou mesmo com a tecnologia. Então, a opção A não está certa, a opção B não está certa, a opção C também não está certa, mas sim a linha D. Os nossos problemas dependem de nós mesmos. Não são as técnicas que resolvem o nosso problema. Ok? Então, número 6 é a linha D. Número 7. O rumor do Dumbaneng, o diz que diz do Chapacém. Quanto ao processo de formação, a expressão sublinhada é, então, diz que diz. A linha A. Composta por aglutinação, composta por justaposição. Aqui não podemos sofrer muito. Diz que diz, nós estamos a ver aí hífen ligando 3 palavras. Diz é uma palavra primitiva, que é uma palavra que é usada também, assim como diz, que é a repetição. Então, nós podemos usar entre aglutinação ou justaposição. Claramente que é justaposição. Soa exatamente como que as palavras estivessem separadas. Diz que diz. Ouve-se perfeitamente. Então, número 7, a opção correta é a opção B. Número 8, essa crença nos deixa vulneráveis. Há tantos vendedores de produtos mágicos. De que crença se tratava? A linha A. A tecnologia comprometia os vendedores de produto. B. A tecnologia global salvaria o mundo da miséria. Claro que não, nós vimos isso. Que a técnica iria salvar as pessoas da miséria. Também não. Que a técnica iria salvar as pessoas da miséria. Que a técnica resolveria alguns dos problemas. Que a técnica iria salvar as pessoas da miséria. Muito bem. Então, a linha B poderia aparecer, mas está errado. Por quê? Porque vem a tecnologia global. Número 8, a opção correta é a linha C. Se és novo do canal, estás a gostar do vídeo, faça questão de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Número 9. As palavras sublinhadas na frase em 8 morfologicamente são, respectivamente. A primeira palavra é essa. Então, essa é um pronome demonstrativo. De é uma preposição. Então, deve ser respectivamente. Se nós encontrarmos uma opção onde vem primeiro preposição, está errado. Ok? Primeiro não pode ser preposição, porque primeiro que aparece é essa. É por isso que aparece a palavra aí, respectivamente. Então, vamos ver. A linha A termina com pronome possessivo? Não. Termina com preposição, mas a linha B, o problema é que começa com advérbio. A linha C termina com preposição e que termina com conjunção. Então, a opção correta é a linha D. Pronome demonstrativo e preposição. Número 10. Essa crença nos deixa vulneráveis. Substitua a palavra sublinhada pelo seu sinônimo, sinoniminha. Claro, vulnerável. Quando se ouve vulnerável, quer dizer que este homem não está protegido. A qualquer momento pode ser atacado, a qualquer momento pode apanhar algo. Então, vulnerável quer dizer é indefeso, não está protegido. Muitos sinônimos que nós podemos ter. Mas vamos verificar quais são os sinônimos que nos trazem aqui no exame. A linha D, protegidos. Claro que não. Vulnerável, não está protegido. A linha C, saudáveis. Vulnerável não está saudável. A linha B,
inteligente? Claro que não. A linha A, indefeso. Muito certo. Número 10 é a linha A. Vamos para o último número desta parte. Então, as outras partes nós poderemos trazer nas próximas vezes. Número 11. Muitos de nós acreditamos. A que se refere o sublinhado? Esse número eu creio que atrapalhou muito. Aqui no texto, o autor ele se refere da Europa. Mas a Europa que ele referiu aqui, não referiu como falando dos europeus no contexto do texto. Esse texto é basicamente para os moçambicanos. Quer dizer, a situação abordada é a situação dos moçambicanos. Então, vamos ver as opções. Temos aqui africanos, temos europeus, temos indígenas e temos civilizados. Vamos descartar a linha D e a linha A. Não fala nada de civilizado e não fala nada de africanos. Apesar que tem aí uma palavra de civilizado, mas o foco não é civilizado. Vamos ficar com as duas opções, europeus e indígenas. Então, nós sabemos que indígenas são pessoas que nasceram nesse país ou que vivem nesse tal lugar. Há uns anos, a fronteira entre civilizado e os povos indígenas era a sua integração na cultura europeia. Então, ele está a citar um exemplo, ok? Aqui está mais que claro. Para você não ter dúvida, nas fontes que eu fui buscar esse texto, alguns comentários ali, né? A pessoa que publicou, né? Vem aqui. Excertos, páginas 65 a 67. Isso aqui é referência, onde foi retirado o texto. Palestra na Conferência das Telecomunicações de Moçambique. Então, isso não tem nada a ver com a Europa. Uma vez que nós não temos Moçambique aqui nas opções, então a opção correta será a linha C, porque fala dos indígenas. Logo, os moçambicanos nativos são indígenas. Obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima oportunidade.